post de novo. Tá E ótimo. Tá. agora eu consigo. Agora é você que tem que fazer isso por mim. Tá, Ou a peraí, minha ou a Valéria, tanto faz. como é que eu faço isso? Você vai clicar ali no meu nome, você está vendo a minha foto? Sim. Ah, Aí sim, os tem mute três pontinhos. bolinhas. Aí tá ali, ó, Aham, make host. Desce mais um pouco. make Aí, host. Tá, isso. Tá? ok. Pronto. Isso. Vocês ainda conseguem ver meu compartilhamento aqui? É. Sim, agora tá em tela cheia. Tá. Então, nós podemos começar? Podemos, a hora que você quiser. Bom, começando. Olá, bom dia. Eu sou a Clara Vieira. Eu vou me autodescrever para vocês. Eu sou uma mulher branca, de cabelo liso, comprido com franja. Estou usando óculos de armação preta, estou usando uma blusa preta de alça. Eu sou aluna da EBS. Minha linha de pesquisa é em ciência e arte. Sou bolsista IOC. E vou apresentar para vocês o meu projeto que se chama Ensino e Divulgação Científica sobre Doenças e seus Vetores, por meio de livros táteis para alunos de nível médio com deficiência visual, arte, ciência e inclusão. Os meus orientadores são o Paulo Vasconcelos e a Carolina Dali. Falando um pouco sobre mim, eu sou artista plástica formada em pintura pela Escola de Belas Artes da UFRJ. Antes de terminar minha faculdade, eu conheci a linha de pesquisa em ciência e arte e quis voltar como mestranda, como fazendo ilustração científica, porque eu trabalho como ilustradora. O meu projeto, ele é um projeto sobre educação inclusiva na ciência e trata-se de uma pesquisa qualitativa. E parte do pressuposto de que é preciso criar mais materiais sobre biociências para deficientes visuais. Isso porque os materiais didáticos, eles são sempre projetados pensando na percepção visual. Ou seja, pessoas com cegueira e baixa visão acabam não sendo contemplados e, e tornam o ambiente escolar excludente. Então, materiais de biociências, eles são necessários, em especial materiais que abordem conceitos complexos, como, por exemplo, características estruturais e morfológicas de artrópodes. Então, pensando nessa problemática, o meu projeto ele pretende, através da ciência e arte, unir conhecimentos de arte e ciência para criar um material didático inclusivo sobre insetos vetores e as doenças que eles transmitem. Qual a importância deste projeto? Através desse projeto, o aluno ele vai conseguir aprender a identificar insetos e também, nesse material, vai abordar questões sobre saúde e informações sobre saúde. Portanto, a minha pergunta de pesquisa é: como estratégias fundamentadas em ciência e arte poderiam facilitar a ampliação da percepção de pessoas com deficiência visual, com o objetivo de permitir o aprendizado de conceitos sobre biociências mais complexos? Em relação à minha fundamentação teórica, tem Ruth Bernstein, Siller, Brown e Snelson, da Ciência e Arte, ou Art Science, já que eu vou unir conhecimentos de duas áreas diferentes para criar meu material. Paulo Freire, através da pedagogia da autonomia, na qual alunos e professores eles são iguais sujeitos no processo de aprendizado. Sasaki e seu lema Nada sobre nós sem nós, porque para se criar algo para pessoas deficientes, é necessário a inteira participação deles. Vygotsky, com fundamentos da defectologia e a formação social da mente, obras nas quais ele defende que a deficiência ela não é um empecilho para o aprendizado e que esse aprendizado pode ocorrer de forma conjunta. E Ausubel, através da aprendizagem significativa, que é quando você associa conceitos prévios a novos conceitos. E essa associação ela pode ser feita através de tecnologias assistivas. Vou falar um pouco sobre os alicerces da minha pesquisa para contextualizar melhor. Primeiramente, acessibilidade para pessoas com deficiência visual no ensino. Por que nós demoramos tanto para falar sobre acessibilidade na sociedade? E a resposta é porque a deficiência ela é algo construído socialmente. Ou seja,
percepção da deficiência, ela mudou de acordo com a época e de acordo com a sociedade. Então, a deficiência visual, ela passou por 4 fases na história da humanidade. Começando pelas civilizações antigas, era vista como impureza, pecado, e as pessoas, o deficiente visual, ele era excluído da sociedade, ele era literalmente abandonado. Mas para a época, na era medieval, com o advento do cristianismo, elas não eram mais excluídas, mas elas ainda eram invisibilizadas. Elas não faziam parte da sociedade. E elas eram vistas também como pessoas doentes, pessoas que não eram capazes de se cuidar, que não eram capazes de viver uma vida normal. Somente na época do Renascimento que começaram a pensar no direito à inclusão social para o deficiente visual. Então, somente em 1784, Valentin Rouy criou o Instituto Natural de Janes Avebles, primeira instituição para a educação de pessoas deficientes visuais. Ela foi um marco importante, porque foi a partir daí que começaram a pensar em tecnologias assistivas. A primeira delas foi a tentativa de criar um alfabeto tátil, que é essa primeira imagem aqui, o alfabeto Mu. Vocês podem ver que são os caracteres que nós utilizamos, mas eles estão em relevo. Foi uma boa tentativa, mas não deu muito certo, porque acaba ficando muito complexo para a percepção tátil. Então, posteriormente, um capitão de artilharia chamado Charles Babbage, ele criou um código militar apenas de comunicação com pontos em relevo e achou que serviria para a comunicação do deficiente visual. Esta sonografia Barbier, ela foi inspiração para o aluno egresso do Instituto Louis Braille criar o alfabeto Braille em 1829, que é utilizado até hoje. Nesse mesmo instituto, estudou o brasileiro José Álvares de Azevedo, que ficou completamente inspirado e quis trazer a educação para pessoas cegas para cá. Então, ele criou o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, em 1854, que nós chamamos hoje de Instituto Benjamin Constant. O outro alicerce é a arte através da ilustração científica. A arte e a ciência, elas sempre estiveram conectadas desde os tempos primordiais da humanidade. O ser humano sempre quis representar a natureza pelos mais diversos motivos, apenas para registrar, por motivos mágicos, mas essa representação ela foi mudando através dos tempos. Então, assim, em algum momento, o ser humano ele quis registrar o mundo tal qual como ele é e comunicar ciência. Foram assim que foram surgindo as primeiras ilustrações científicas e os primeiros livros científicos que foram construídos com o trabalho de artistas e cientistas. A ilustração científica, ela é um tipo de ilustração que ela tem uma imagem didática, ou seja, ela é feita para explicar conceitos científicos, esclarecer conceitos complexos da natureza, e ela é feita através da imagem didática. Quanto ao meu estado da arte, eu fiz pesquisas no Google Acadêmico, Cielo e PubMed. Eu procurei com palavras em português e em inglês sobre materiais táteis para deficientes visuais que abordassem ciências, abordassem ensino, abordassem insetos, saúde, e também verifiquei se algum deles falava sobre arte. Eu selecionei 6 trabalhos, sendo que 2 são livros, um sobre a criação de material e outro sobre artrópodes vetores, na qual insetos estão incluídos. Eu selecionei uma dissertação que fala sobre confecção de material, mas ele não aborda o vetor, ele aborda apenas a doença. E 3 artigos sobre confecção de material artesanal e de maquinário. Então, uma lacuna que não tem nenhum material que fale exatamente sobre inseto vetor, sim sobre artrópodes vetores. E também eu vi que apenas um trabalho mencionava a palavra arte, mas colocava a arte apenas como ferramenta no processo, mas não dando uma importância. Quanto aos meus objetivos para criar este material grafotátil, elaborar
O meu objetivo geral é elaborar, desenvolver e avaliar o material didático tátil voltado à educação básica sobre o ensino de biociências. Eu tenho 6 objetivos específicos, sendo, o primeiro, reunir informações sobre insetos vetores e as doenças mais relevantes, avaliar materiais educacionais em biociências já existentes, desenvolver matrizes de insetos vetores, organizar e realizar entrevistas semi-estruturadas, identificar dificuldades de compreensão dos estudantes sobre insetos em geral e produzir versões do material e avaliação. Aqui eu esquematizei o que foi necessário e o que está sendo necessário para realizar cada objetivo específico, que mais à frente irei explicar. O meu local de estudo é no Instituto Benjamin Constant. Eu estou trabalhando com 3 turmas de ensino médio. Meu público-alvo são alunos do ensino médio regular, ensino médio técnico e ensino médio Proeja Artesanato. Para a coleta de dados, meu projeto vai passar por 2 fases de entrevistas semi-estruturadas. A primeira vai ser antes dos alunos terem contato com o material que eu vou criar, para eu avaliar os conhecimentos prévios sobre insetos que eles têm, e a segunda vai ser depois desse contato com o material, para eu entender o que foi que eles aprenderam com o material que eu criei. As respostas elas vão ser gravadas, transcritas e sistematizadas, de acordo com a análise de conteúdo de Bardan. E quanto aos aspectos éticos, eu já submeti e já foi aprovado o meu projeto pelo Comitê de Ética. Eu precisei da carta de anuência do Instituto Benjamin Constant para dar início à pesquisa também. E os documentos, termo de consentimento livre esclarecido e termo de assentimento, eles estão sendo adaptados em braille para quem é cego e em fonte tamanho 24 para quem tem baixa visão. Quanto ao levantamento de insetos vetores de importância médica no Brasil, eu fiz esse levantamento no Laboratório de Entomologia do Instituto Oswaldo Cruz, observando os insetos da coleção. Eu também fiz o levantamento dos materiais didáticos do Instituto Benjamin Constant, que se dividem em 2. Os materiais criados no próprio Instituto, que são os materiais feitos na Divisão de Desenvolvimento e Produção de Material Especializado, ou DPME, e os materiais presentes na Sala de Ciências do Benjamin Constant, que não foram criados lá e são materiais de outros projetos, criados em outros projetos, ou comprados mesmo. Em relação à criação do meu material, eu escolhi o formato de material grafotátil. Por que eu escolhi esse formato? Porque ele é um material que ele contempla tanto pessoas cegas quanto pessoas com baixa visão. O material ele é escrito em braille e em tinta, na fonte tamanho 24. E quando ele é ilustrado, que vai ser o caso do meu livro, para você fazer a ilustração, primeiramente, como essa primeira imagem aqui, à esquerda, você tem que fazer uma ilustração que ela seja perceptível ao público com baixa visão. Então, ela tem que ser uma ilustração com cores fortes, tem que ter uma legenda grande, tem que ter cor chapada também. A partir dessa ilustração, você vai fazer o que a gente chama de matriz. O que é a matriz no material grafotátil? Você faz a matriz com materiais que eles aguentem calor e esses materiais eles precisam ser de texturas diferentes para delimitar as áreas, para elas ficarem perceptíveis. O que acontece com essa matriz? A gente leva ela para esta máquina aqui, que a gente chama de termoform. O termoform é uma máquina que ela prensa a vácuo a matriz e ela prensa ela com um acetato transparente. Este acetato ele fica exatamente no formato da matriz e com todas as texturas e legendas em braille que você colocar nela. E ela vai por cima da ilustração. Ou seja, em uma única página, ela fica perceptível para quem tem baixa visão e ela fica perceptível também para quem tem cegueira.
Então, ela vira uma ilustração tátil. Em relação aos meus resultados preliminares, primeiramente eu vou falar da dinâmica de sala de aula. Os professores das turmas com as quais eu estou trabalhando, eles me pediram para acompanhar algumas aulas para eu ver como é a dinâmica e para os alunos também se acostumarem com a minha presença. Eu percebi algumas diferenças entre as aulas em ensino nas escolas regulares e as aulas do Benjamin Constant. Primeiramente, ciência no ensino médio. No ensino médio, se aprende apenas biologia no primeiro ano, apenas química no segundo ano e apenas física no terceiro ano. É bem condensado. E também as turmas elas precisam ser muito pequenas para o professor conseguir dar atenção igual para todo mundo. Tem turma de 3 alunos, tem turma de 5 alunos, tem turma de 2 alunos. E o que eu vi também é que o professor ele tem um papel muito importante como mediador no entendimento de materiais táteis, o que me remeteu ao conceito de zona de desenvolvimento proximal de Vygotsky, que é a diferença do que o aluno aprende sozinho e o que ele aprende através da mediação de um educador. Essa mediação é feita para entender os materiais. Eu pensei também em Freire e a autonomia do aluno construída respeitando a sua realidade, e também na aprendizagem significativa de Ausubel, que, aplicada à acessibilidade, ela se baseia na exploração sensorial, através da tecnologia assistiva. Então, assim, o aluno, ele, com o que ele já sabe, do entendimento dele, do material que ele já conhece, ele vai assimilando o conteúdo que o professor traz para ele através do material tátil. Destaco aqui essa frase de Freire. Em relação aos materiais didáticos do Benjamin Constant, os materiais criados lá na DPME são 170 materiais grafotáteis, sendo que 93 abordam ciências e 33 abordam biologia, e apenas um aborda sobre vetores artrópodes. Insetos estão inclusos, mas não tem nenhum material exclusivo sobre insetos e nenhum material ilustrado também. Tem 15 materiais em impressão 3D, sendo que 14 falam sobre ciências, 6 são sobre artrópodes e apenas 4 abordam insetos vetores, que são esses da imagem que eu estou mostrando para você: o mosquito, o barbeiro, a pulga e o piolho, e apenas é descrita a espécie do Aedes aegypti. Dos outros não é descrita a espécie. Eu também percebi nos materiais da DPME que existem materiais que possuem ilustração científica acessível. Como o exemplo desta célula aqui, vocês podem ver que ela é feita com cor chapada, com linhas grossas, mas ela não perde sua função de ilustração científica por ela ser estilizada. Ela ainda é uma ilustração didática. Quanto ao levantamento dos materiais da sala de ciências, eu registrei 53 materiais, sendo que 12 abordam saúde e 4 abordam insetos vetores e as doenças, que são esses aqui: o ciclo do Trypanosoma cruzi, o ciclo do Aedes aegypti e os ectoparasitas, piolho e pulga. De novo, apenas a espécie Aedes aegypti é descrita no material, dos outros não. O levantamento de insetos que eu fiz no laboratório de entomologia resultou em 18 insetos selecionados e 20 doenças que eles transmitem. As informações sobre os insetos das doenças, eles vão estar sistematizados, eles vão estar no material, no livro, de uma forma bastante clara e objetiva, para também não deixar o material muito volumoso, porque quando você cria um material que é escrito em braille, o livro ele acaba ficando muito, muito volumoso e pode dificultar um pouco de transportá-lo. Essa daqui é o protótipo que eu fiz de como vai ficar meu livro e as informações que vão conter nele. Descrição, habitat, doenças que o inseto transmite, como é feita a transmissão, formas de prevenção, controle e tratamento. As informações elas ficam no lado esquerdo e a ilustração fica do lado direito, por padrão dos livros do Benjamin Constant.
Na ilustração vai estar evidenciado as características estruturais e morfológicas dos insetos, cabeça, tórax e abdômen, e, é claro, olhos, antenas, asas, pernas. Finalmente, aqui estão as minhas ilustrações científicas, as ilustrações que eu fiz no laboratório de entomologia. São 18 ilustrações e eu fiz 9, já fiz metade. Eu fiz essas ilustrações observando os insetos da coleção. Eu fiz com o auxílio da lupa com espelho e também de fotografias dos insetos. E através dos insetos, das fotografias, eu pude construir o arquétipo de cada inseto. O que é o arquétipo na ilustração científica? O arquétipo é quando você cria através de várias referências um exemplar daquela espécie. Então, assim, por que a gente faz isso? Porque, assim, no meu caso, eu estou trabalhando com inseto, às vezes eu posso pegar um inseto e está faltando uma asa, está faltando uma antena ou uma perna. Então, eu observo ele, observo outro exemplar, eu vou observando outros para ver o que tem de similar, ver o que tem diferente, o que falta completar para construir a minha ilustração. Cada ilustração, para cada ilustração foram feitos vários rascunhos, vários desenhos, primeiramente todos em grafite, e depois esses desenhos eles foram transferidos para serem feitos em aquarela ou guache. Como vocês estão vendo aqui, todos os insetos eles foram feitos respeitando a proporção do inseto, porque na ilustração científica não tem distorção, ela precisa ser uma ilustração precisa, ela precisa ser uma ilustração mais próxima do real possível. Vocês podem ver que tem muitas nuances de cor aqui, muito sombreadas. Quando eu for adaptar estas ilustrações para o público com baixa visão, essas nuances de cores sombreadas e esse excesso de detalhes, eles vão ser estilizados e talvez uma parte até não apareça. Por que disso? Porque, assim, inseto, ele é complexo. O corpo dele é complexo. Então, assim, para facilitar o entendimento das características, vai ser necessária essa estilização. Ele não vai perder, a ilustração ela não vai perder a sua função de ilustração científica, contanto que a sua informação principal seja preservada. Então, assim, eu tive que pesquisar tudo, ver nação a lá para fazer perfeitamente aqui, que eu vou transferir também para o material. Todos eles, todos os ensaios eles foram feitos, na maioria, em aquarela. Mas, assim, alguns tiveram uns detalhes ou foram feitos inteiramente em guache, porque o guache ele é muito bom também para você fazer concertos nas ilustrações. Aqui o exemplo dos barbeiros, vocês podem ver que eles possuem muita informação. E assim, quando eu for fazer a matriz de cada um, cada parte do inseto, cada cor vai ter que ter uma textura diferente para o aluno conseguir compreender. Eu vou colocar a venação alar também. A asa vai ter uma textura, a cabeça vai ter uma textura, os olhos vão ter uma textura, cada um. Aqui um exemplo de um inseto que eu fiz apenas em guache. E todos os insetos que vocês viram até agora que eu fiz eles na vista dorsal. A pulga, eu fiz ela na vista lateral. Por quê? Porque a pulga a gente identifica ela pela vista lateral. E vocês podem reparar também que eu só coloquei aqui 3 pernas da pulga.
Eu fiz isso por padrão da ilustração científica também. Quando você desenha um inseto de lado, você só coloca os membros que estão voltados para, para a pessoa que está olhando. O porquê disso? É para não ter sobreposições e não acabar confundindo. A ilustração científica ela tem a função de simplificar e não confundir mais. E assim, vai ser colocado desta maneira no material, e eu vou explicar essa diferença também. Isso aqui é uma atualização, não está no documento. Esse é o primeiro teste que eu fiz. Esse é o primeiro teste que eu fiz para tornar acessível uma ilustração científica de inseto. Então, vocês podem ver o que mudou aqui. A linha ficou mais grossa, a cor ficou mais forte, mais intensa. Isso aqui é um rascunho, tá? Porque, assim, esse nome ele vai vir em itálico aqui em cima. Cada parte aqui, ó, a cor preta ela vai ter uma textura, a cor branca ela vai ter uma textura, os olhos vão ter uma outra textura diferente. E vocês podem ver que aqui tem a numeração. Essa numeração ela é para fazer a legenda. Desculpa. Ela é para fazer a legenda. Essa numeração também vai estar em braille para os alunos. E eu estou trabalhando com o designer do Benjamin Constant para conseguir encaixar bem essas legendas onde elas vão ficar. Talvez eu tenha que fazer alguma pequena mudança para que o aluno consiga perceber todos os elementos cruciais do inseto. Mas, assim, é, esta etapa ela está em fase de desenvolvimento agora. Em relação às minhas considerações preliminares, primeiramente, que os materiais didáticos, ao longo da minha pesquisa, eu vi que os materiais didáticos, todos eles possuem suas vantagens e suas desvantagens. O livro grafotátil, que é o que eu pretendo fazer, ele tem a vantagem de que ele pode ser replicado várias vezes, porque tem a matriz. Então, assim, cada aluno ele vai ter o seu exemplar para poder estudar em sala de aula. Mas, assim, ele ainda é um material que está em 2D, que ele se limita à folha. O material 3D também tem suas vantagens, porque você pode tocar nele, mas assim, ele tem suas desvantagens porque a impressão 3D, quando você faz, dependendo do tempo que ela leva para ser impressa, parecem as camadas da impressão, porque ela é feita em camadas. Isso acaba ficando perceptível ao tato. Então, o que que a gente faz? A gente sempre usa um material para complementar o outro, porque não existe um material perfeito que atenda a todas as expectativas. Então, assim, a gente usa um material para complementar o outro. Todos os materiais eles são importantes. Em relação à ilustração científica, ela é importante para comunicar ciência e auxiliar no entendimento de conceitos. No caso deste livro, vai ser sobre as características do inseto, possibilitando a identificação deles por parte dos alunos. A ilustração científica e a ciência e arte, elas corroboram entre si, elas são muito parecidas. Elas unem o conceito de arte e de ciência e unidas através de um projeto que requer criatividade, ela tem um grande potencial para criar várias e várias tecnologias assistivas. E, finalmente, a arte ela é importante no processo, ela não é apenas uma mera ferramenta. Tanto que sem a arte, esse projeto que eu estou fazendo não aconteceria. Eu acho que a gente precisa pensar um pouco no protagonismo da arte quando, quando criarmos materiais com elas. Quanto aos desdobramentos do meu projeto, eu pretendo fazer uma exposição ao concluir o projeto com todas as minhas ilustrações prontas, as ilustrações acessíveis e com as matrizes. Eu acredito que dá para expandir o material que está sendo elaborado. Eu pretendo expandi-lo possivelmente num projeto de doutorado. Eu acho que
o livro que eu estou produzindo, ele pode vir com um modelo 3D de cada inseto, ficaria muito legal isso. E eu também vi na minha pesquisa que dá para fazer uma pesquisa completamente voltada às ilustrações inclusivas. Esses são os meus créditos cumpridos, contando com os desse período já. A minha produção e participação de eventos, eu participei do primeiro encontro Liteb, e no ano passado, este ano, eu ministrei uma oficina de ciência e arte sobre fauna brasileira com a Carla Assis, o Azevedo e a Laura Santiago, e pretendemos fazer um artigo. Este é meu cronograma de dezembro até maio, para cumprir o restante dos objetivos, e essas são minhas principais referências. Eu agradeço a presença de todos vocês. Esse é meu e-mail profissional para contato e o meu portfólio no Cara, para quem quiser ver. Não tem só ilustração científica, tem outros tipos de ilustração. Muito obrigada. Valéria, Opa, parabéns, Clara. E eu gostaria de Obrigada. dizer, porque você está me dando a vez para ser a primeira, é isso, Renata? como você preferir, Valéria? Eu estou de boa aqui. Tá bom. Como Então, você pode ir preferir, com calma, tá? porque eu não fiz assim anotações assim no. Deixa eu ver aqui, deixa eu abrir meu coisa aqui. Você quer que eu comece, Valéria? Seria bom se você começasse, que eu estou aqui fazendo, que está no meu computador. Mas, não, pode deixar que eu começo. Tá bom. 2018. Eu já abri aqui. Oi, Carla, Clara, desculpa, é um prazer, Carla, Clara, te ver de novo, né? E eu fiquei muito feliz quando você passou, né? Que eu pude também contribuir nesse processo de uma maneira Pois é, leve, isso. contribuir. Então, eu te agradeço muito também o convite e te agradeço Ah, também, sabe, a sua disposição para fazer um trabalho como esse, né? Porque é simplesmente lindo, né? Eu ai, gosto muito de obrigada. inclusão, apesar de eu não estar nessa área, né? Eu acho até uma área assim muito complicada quando eu assim, eu na IBS eu falo assim, olha, eu oriento em qualquer área, menos na área de inclusão. Respeito muito a área de inclusão porque eu Mas eu acho posso muito. te falar uma coisa? Não é um bicho de sete cabeças. A experiência que eu estou tendo lá no Benjamin Constant, eu estou aprendendo muito, muito sobre inclusão e assim, está sendo uma experiência maravilhosa. Os alunos lá